Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto. Hoje sobre o Apocalipse, o nosso módulo Satanás, o Deus desse século. No módulo anterior, nós mostramos esse quadro em Josué, tratando de Zacarias no capítulo 3, acerca do sumo sacerdote Josué, para salientar a nossa segurança em Cristo Jesus. Nós demonstramos que Deus nunca trata conosco na presença de Satanás. Satanás é o acusador diante de Deus. O Senhor diz, o Senhor te repreende, dizendo a Satanás, porque aquele Josué que está com suas vestes sujas é como um tição tirado do fogo. Ou seja, Deus só trata conosco fora da presença de Satanás. Nós também demonstramos no módulo anterior que a batalha de Satanás é em primeiro lugar contra a mulher. Isso extensivo a toda a humanidade. Deus colocou uma inimizade permanente entre o homem e Satanás, de tal forma que qualquer aliança espúria feita entre as forças das trevas, ela se torna necessariamente em um reino dividido, em uma aliança dividida. Eduardo, seja bem-vindo. Ou seja, nunca vai prevalecer uma aliança feita com a humanidade e Satanás, as forças das trevas com Satanás. Por quê? Porque Deus colocou uma inimizade perpétua entre a mulher e a serpente. Também Deus colocou uma inimizade perpétua entre a semente da mulher e a semente da serpente. Nesse caso, focando a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Eduardo, boa noite. Jesus Cristo, ele foi objeto de perseguição de Satanás em todo o seu ministério, já desde o seu nascimento. Então Jesus, ele é aquele em que, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, a serpente lhe mordeu o calcanhar. Isso é, Jesus morreu na cruz, mas ele pisou a cabeça da serpente, ele venceu a morte e o inferno. Por fim, a batalha também é uma batalha contra a igreja, mas a igreja é convocada a permanecer firme, revestir da armadura de Deus e resistir ao ataque do inimigo. Ela não precisa, em hipótese alguma, se curvar perante qualquer nível de batalha. Então, nós temos que responder uma pergunta, ou vamos conhecer a criação de Satanás e os anjos, as principais características dos anjos e por que não há redenção para os anjos. Então vamos avançar. A criação de Satanás e dos anjos. Entenda, Satanás, o seu primeiro nome, ele foi chamado de Lúcifer. Lúcifer significa anjo de luz. Satanás, ele foi o primeiro anjo criado por Deus. Vamos acompanhar nas Escrituras essa jornada desde o princípio. Primeiro em Ezequiel, capítulo 28, versículo de número 12. Diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, falando de um rei entre os humanos. E diz-lhe, agora vai elevar o rei de Tiro à categoria espiritual. Assim diz o Senhor. E aí vai falar acerca de Lúcifer. Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e de formosura. Então, quando Deus, ele criou Satanás, vamos apagar vamos colocar aqui, quando Deus criou Satanás,
que era Lucifer, ele criou um anjo, e esse anjo se tornou o modelo ou o protótipo para todos os demais anjos. Então ele foi o modelo. Numa certa analogia, Deus moldou Adão no barro, e a partir de Adão, toda a humanidade ganhou uma certa semelhança. A diferença é que quando Deus cria Adão, por hereditariedade, por DNA, há uma multiplicação dessa primeira espécie pela concepção. No caso dos anjos, ele monta um modelo, e a partir daquele modelo ele cria individualmente cada um dos demais anjos. Então entenda, quando Satanás ele é criado como modelo, ele também recebe uma primazia, ele recebe um poder. Este poder que ele recebe é maior do que o poder de todos os anjos criados depois dele. Então, o Lucifer é o anjo mais poderoso criado por Deus. Como que nós sabemos disso? O segundo anjo mais poderoso que Satanás é o arcanjo Miguel. Vamos abrir em Judas, no capítulo 1, o versículo 9. Judas 1, 9. Contudo, o arcanjo Miguel, Dora, seja bem-vinda. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo é Satanás, é a antiga serpente, é o grande dragão e é Lucifer, o primeiro anjo criado. Quando o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, entenda, Moisés morreu. Como de resto, toda a humanidade morreu. Morre, né? Morre corporeamente. E aí quem morre é levado ao cemitério e ele é enterrado. O único homem que morreu foi levado ao cemitério, foi enterrado, o túmulo foi selado, mas depois ele ressuscitou, foi Jesus Cristo. Mesmo o túmulo fechado, mesmo os guardas cuidando a entrada do túmulo, porque eles tinham vamos dizer assim, uma suspeita que o corpo de Jesus podia ser roubado, uma milícia romana foi colocada diante do túmulo para impedir o roubo do corpo de Jesus. No entanto, ao terceiro dia, Jesus foi ressuscitado. Ele saiu vivo do túmulo e 40 dias andou entre os discípulos e depois ele foi elevado aos céus. Ele foi assunto aos céus. Ele foi glorificado. Com Moisés aconteceu um pouco diferente. Como todo homem que morre, Moisés também morreu. Deve ter sido enterrado em algum lugar. Só que Deus envia uma ordem que o corpo de Moisés, o corpo humano de Moisés, o corpo vai ao pó. Quer dizer, o corpo depois de enterrado, passado um tempo, ele vai ao pó. O corpo de Moisés não podia permanecer na terra. Então teve que haver Deus teve que empreender uma ação de resgate. Ele teve que mandar buscar especificamente o corpo de Moisés. É por isso que quando Jesus se transfigura, aparece diante dele Elias, que foi arrebatado,
Só um outro homem foi arrebatado como Elias, Enoque. Então Enoque poderia ter aparecido naquele dia, mas não apareceu. Apareceu Elias e apareceu Moisés no corpo. Por que Moisés? Porque o corpo de Moisés foi resgatado depois da sua morte pelo arcanjo Miguel. Aqui em Judas é contado desse resgate. E quando ele foi para resgatar, Satanás interviu e disse que ele não poderia executar aquela missão. Olha a resposta do arcanjo Miguel. Ele não se atreveu a proferir juízo infamatório contra o diabo. Pelo contrário, ele disse: o Senhor te repreende. Basicamente, o que aconteceu ali foi o seguinte: imagina, o corpo de Moisés está aqui. Ele tem que pegar o corpo e levar. Satanás chega diante dele. Satanás poderia intervir, poderia parar com aquela operação. Ele poderia dizer: você não vai levar. Por que você não vai levar? Eu tenho mais poder do que você. Você não tem condição de me enfrentar numa batalha. Esse corpo vai ficar aonde está. Qual foi a resposta do arcanjo Miguel? Essa briga não é minha. Eu estou aqui cumprindo uma missão. Quer discutir? Discute com quem me enviou. Quem enviou? O anjo do Senhor, o rei dos reis, o Senhor do universo. Ele me mandou aqui. Eu estou cumprindo ordem. Diante desta resposta, Satanás recua e o corpo é levado. Entenda. Por que eu estou ressaltando isso? É porque lá na frente nós vamos perceber que o arcanjo Miguel entra em batalha contra Satanás. E aí vem uma pergunta: por que ele, que naquele dia não entrou em batalha, num outro dia ele entra em batalha? O que é que muda? Fica para os próximos capítulos. O que nós temos que entender aqui é que afora Jesus Cristo, e Jesus Cristo não é anjo, Jesus Cristo é homem, ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele foi feito menor do que os anjos, mas ele foi elevado mais alto do que os anjos. Então, afora Jesus Cristo, nenhum outro pode, fora das ordens de Jesus Cristo, enfrentar diretamente Satanás. Então, ele é o mais poderoso anjo do universo. Não é o mais mortal, porque tem anjos que foram, depois da rebelião, lançados em cadeias eternas. Porque o nível de destruição desses anjos é algo assombroso. Mas Satanás, vamos dizer assim, ele é um anjo consciente. Ele é um anjo que sabe medir as suas batalhas. Por isso que ele não é o anjo mais violento, mas ele é o anjo mais poderoso. Lídia, seja bem-vinda. Então, Lucifer, vamos para Isaías, conhecer um pouco mais desse personagem. Dois textos que trabalham a respeito de Satanás no Antigo Testamento com mais clareza é Ezequiel 28 e Isaías 14. Em Isaías 14, no versículo de número 2 diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Esta palavra, estrela da manhã, é a palavra para Lucifer. Daqui vem o nome Lucifer. Então, este anjo, que era o modelo, que era o protótipo da criação de todos os anjos, ele era esta estrela da manhã, esta filha da alva. A estrela da manhã em hebraico é Eilel, Eilel, ou significa portador de luz. Por isso que Paulo fala, Satanás se transfigura em um anjo de luz, porque quando ele foi criado como um portador de luz, ok? Então, é importante nós entendermos que Satanás, que Lucifer, quando da sua criação, vamos para Colossenses capítulo 1, o versículo 16. Diz assim: pois nele
isso é, em Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas. Entenda, todas as coisas foram criadas. O que são todas as coisas? Todas as coisas nos céus e todas as coisas sobre a terra. Então, tudo foi criado por Deus. As visíveis, aquelas que nós contemplamos com nossos olhos, e as invisíveis. E aí entra a categoria dos anjos. As coisas invisíveis também foram criadas por Deus, quer sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então fica o seguinte: Satanás, que era Lucifer, foi um anjo criado por Deus como um sinete de perfeição, como um modelo, como um protótipo para todos os anjos. E ele, ao ser criado, ele entra na categoria das coisas invisíveis. E Deus o criou. Então aqui está a representação do trono de Deus, criando os anjos. Portanto, se Deus cria, tudo aquilo que ele cria lhe está subordinado. Não tem como nada escapar da soberania divina. Por isso nós lemos aqui: nele foram criadas todas as coisas. Jesus criou os céus e a terra. Jesus criou as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Então, quando lemos Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus, os céus e a terra, está embutido ali a criação também dos anjos. No princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos para Gênesis capítulo 1, porque é muito importante para nós entendermos na Bíblia quando é que os anjos foram criados. Porque eu tenho dito que nós temos que ter uma certa geografia bíblica ou uma geografia espiritual e um marco temporal. Vamos colocar o marco temporal aqui, o nosso conhecido marco temporal. A eternidade passada indo até a eternidade futura. De eternidade a eternidade, Deus é Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No final, Deus vai criar novos céus e nova terra. É muito importante nós vermos essas equidistâncias, porque o mesmo Deus que criou no princípio é o mesmo Deus que cria no fim, quando ele inicia a eternidade futura. Jesus veio, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E Jesus voltará. Estes são os nossos marcos proféticos. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja e a igreja será arrebatada. São os nossos marcos proféticos. Agora, quando Deus cria os céus e a terra, Gênesis capítulo 1, o versículo 1, é o ponto inicial da criação de Deus, que vai se desdobrar no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo dia. Ou seja, ele dá o impulso inicial da criação, e a partir daquele impulso inicial, ele vai desdobrar as etapas desta criação a partir daquele elemento substancial inicial primaveral. Entenda, quando nós lemos em hebraico Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, a palavra criar significa bará no hebraico. A palavra bará significa extrair alguma coisa do nada. Imagina, na eternidade passada, Deus é espírito, só havia Deus. Deus em três pessoas.
Quando nós falamos do módulo sobre o Deus Trino, nós falamos de Deus Pai, o Senhor Jesus Cristo, que é o Filho, e o Espírito Santo. Isto é o que havia antes de todas as coisas serem criadas. Não havia anjo, não havia outro tipo de ser espiritual, somente Deus existia. Quando Deus dá o start inicial, Gênesis 1:1, que no ponto de vista da física, para que a gente consiga entender a lógica, seria o Big Bang, aquela explosão inicial. Ele está tirando do nada, não existia, fora da nossa capacidade de compreensão, não existia absolutamente nada, e Deus dá o estalo e a matéria e a energia é criada. Então, o instante inicial, nós temos energia, matéria, matéria, energia, energia, matéria, matéria, energia. Naquele instante inicial, Deus ainda não havia criado os anjos. Então, nós temos o primeiro dia da criação. Depois, nós temos o segundo dia da criação. Depois, nós temos o terceiro dia da criação. Depois, nós temos o quarto dia. Depois nós temos o quinto dia. Depois nós temos o sexto dia. E depois nós temos o sétimo dia. Deus cria o universo em 6 etapas, avaliando tudo ao final no sétimo dia. Agora, observa. No primeiro dia, capítulo 1, versículo 5, diz que Deus criou a luz. No primeiro dia, Deus criou a luz. A luz que ele criou no primeiro dia, a luz. Entenda uma coisa, quando Deus cria a luz no primeiro dia, esta luz ainda ele não tinha criado os anjos. Ele cria a luz, esta matéria inicial que está lá estourando no momento inicial, energia, matéria, matéria, energia, se transforma em luz. Se nós, para efeito de raciocínio, acompanharmos o Big Bang, a diferença entre o ponto zero e o primeiro dia, isso aqui durou 3 minutos. Ou seja, quando Deus diz, haja luz, do momento zero, quando Deus diz, criou os céus e a terra, para haja luz, passaram-se 3 minutos. E aqui ele cria a luz. Quando ele vai para o segundo dia diz assim, antes um detalhe, no primeiro dia, depois dele criar a luz, no verso 4, diz assim, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Então, nesse momento, ele separa a luz das trevas. Então, nós temos 2 elementos, a luz e as trevas. Deus separa a luz das trevas no primeiro dia. Nesse primeiro dia, quando nós olhamos para Paulo, por exemplo, Paulo diz que Deus habita em luz inacessível. Provavelmente a luz que o apóstolo Paulo fala não é esta luz que ele cria no primeiro dia. A luz inacessível é uma luz que tem antes da criação. Deus é luz. Então, esta luz estaria, depois a gente vai entender, no que é o terceiro céu. Ou seja, um espaço fora do espaço criado. É um espaço não criado. Não tem como a gente entender uma coisa como esta. Mas Deus, ele é transcendental. O universo é criado. Deus transcende o universo. Ele passa para cima do universo.
Então é fora da nossa concepção o significado. O que a gente pode fazer é como se nós pegássemos um pequeno objeto na mão, um pequeno objeto, e falasse assim: eu sou maior do que esse objeto. Então Deus é maior que o universo criado. E se o universo criado é aquilo que a gente consegue conceber, e no universo criado está os seres visíveis e também os seres invisíveis, Deus está para fora dessa criação. Então Deus transcende esta criação. Agora, no segundo dia, vamos para o segundo dia, diz assim: e disse Deus: haja firmamento no meio das águas. E agora observa, Deus faz uma separação entre águas e águas. Ele no terceiro dia, nós vamos encontrar esse elemento. No terceiro dia, nós vamos encontrar esse elemento, água. Deus cria a água. Deixa eu ver aqui, eu perdi a caneta. Tá ali. Deus cria água, ou separa água. Ele separa a água. Água em cima e água embaixo. Então nós temos uma separação de água com água. Isso é o segundo dia. Deus separa água de água. E observa que fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim ele fez. No terceiro dia, para a gente entender o segundo dia, no terceiro dia, diz assim, o terceiro dia, o segundo dia, e chamou Deus o firmamento de céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Agora vamos para o terceiro. Ele fala no terceiro: ajunte-se as águas debaixo do céu, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. No terceiro dia, Deus cria a terra. Agora, aqui, nós precisamos entender alguns detalhes da criação, porque senão nós vamos nos perder. Quando no segundo dia Deus cria águas e águas, ele pega este primeiro elemento aqui, e ele fala que esse primeiro elemento das águas, a água que ele separa para cima, ele chama de céus. Se ele chama esse primeiro elemento de céus, qual é o elemento de baixo? Porque ele está criando no segundo dia os céus. Entenda. Se nós olharmos e vamos para o quarto dia, Deus cria o sol, Deus cria a lua e Deus cria as estrelas. Observa que eu estou usando o tempo todo a palavra criar. Deus cria. No entanto, a palavra criar só aparece em Gênesis capítulo 1, o versículo de número 1. Deus, no capítulo 1, versículo 1, Deus cria a massa, a matéria e a energia. E aí ele pega desse material e cria a luz. Depois ele pega, ou seja, ele transforma esse material em luz. Por isso que a gente não vê no segundo dia, no primeiro dia a palavra Deus criou a luz. Mas Deus disse haja luz, ou apareça a luz.
É como se ele fosse lá naquele primeiro material e fizesse aquele material se transformar em luz e separando de trevas. Quando ele chega no segundo dia, ele fala assim: agora eu vou pegar esse material e vou criar dois materiais. Um vai chamar água para cima e o outro água para baixo. Mas observe um detalhe. E aqui a gente tem que chamar um pouco da teoria da relatividade de Einstein. Por quê? Porque a teoria da relatividade de Einstein diz que o observador é o centro do universo. César, o que é isso? O observador ser o centro do universo? É que do ponto de vista da ciência, você não pode dizer aonde o universo começou. O universo poderia ter começado na Terra, ou poderia ter começado no Sol, ou poderia ter começado numa estrela lá do outro lado. A maneira como o universo ele se movimenta, não dá para saber o ponto inicial do universo. O ponto inicial do universo é em relação aos anos de luz percorrido pela luz. Mas esses anos de luz percorrido pela luz é uma questão de quem está observando. Por que eu estou dizendo isso? Vamos entender isso do ponto de vista espiritual. Quando nós vamos para Gênesis, no capítulo 2, é muito importante nós desenvolvermos um raciocínio para compreender a revelação. Por analogia, porque em 1 Coríntios, no capítulo 2, Paulo diz que o Espírito ensina comparando coisa espiritual com coisa espiritual. Então estou fazendo comparativos para você entender a lógica. No capítulo 2, Deus cria o jardim do Éden para o homem morar. No capítulo 2. Isso acontece depois dos 6 dias da criação. A gente pode dizer que aquele evento do capítulo 2 está acontecendo no 6º dia. Ok. Mas vamos lá. Deus cria o jardim do Éden. Coloca o homem dentro do jardim do Éden. Aí Deus diz assim: dentro do jardim do Éden, no meio do jardim, está a árvore da vida. Entenda. Deus declarou que o meio do jardim, o que é o meio? Pega um círculo, o ponto central é o meio. Deus pegou o jardim como um círculo, no ponto central ele diz: aqui é o ponto central, aqui está a árvore da vida. No entanto, quando a mulher é tentada pela serpente, no capítulo 3 de Gênesis, e a serpente pergunta à mulher da árvore que não pode ser comida, a mulher diz assim: a árvore que está no meio do jardim é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Entenda, na ótica de Deus, quem está no meio do jardim é a árvore da vida. Na ótica da mulher tentada pela serpente, quem está no meio do jardim é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora observa, quando Satanás é expulso do jardim do Éden, o lugar onde fica o jardim do Éden é na Babilônia. No entanto, quando Deus chama Abraão, ele chama Abraão da onde? Da Babilônia. E ele tira Abraão da Babilônia e coloca Abraão em Canaã. Canaã fica Jerusalém. E o Antigo Testamento diz que Jerusalém é o centro do mundo. Mas espera lá, César. Se a árvore do jardim, a árvore da vida, estava lá na Babilônia, que ficava no centro do jardim, por que Deus mudou o centro para Jerusalém? De novo, voltando aqui na criação. Imagina Deus criando todo o universo. Ele cria, o Sol é uma estrela de 5ª grandeza. Ele cria a estrela de 4ª grandeza, de 3ª grandeza, de 2ª grandeza, de 1ª grandeza. Ele cria o universo, imagina, não importa qual é o tamanho do universo. Deus dá uma determinação naquilo que ele cria. Ele diz assim: eu não quero nem saber o tamanho do universo. O centro do universo, o lugar em que eu estou olhando com atenção,
O único lugar que me interessa nesse momento chama-se planeta Terra. Então, quando Deus separa o universo, o espaço sideral do planeta Terra, ele não está dizendo que ele primeiro criou a Terra e depois as estrelas. Porque no no quinto dia, Deus cria os luminares. Mas a gente usa a expressão criar, mas ali não está dizendo que Deus criou. O que está acontecendo é, imagine você, se você pudesse voltar no tempo, se colocando na criação do universo, e Deus falasse o seguinte: você, Eduardo, você vai ser testemunha da minha criação. Ok, Eduardo, eu vou tirar você da onde você está, lá das estrelas, lá da estrela da primeira grandeza. Eu vou tirar você lá da estrela, da primeira grandeza, e vou colocar você num lugar chamado Terra. Ok? Então, quando é que o Eduardo sai da estrela da primeira grandeza e vem para a estrela vem para a Terra? No terceiro dia. Porque no terceiro dia, Deus diz: separe as águas e apareça a terra. Então, no terceiro dia. Aí, no terceiro dia, está o Eduardo observando tudo o que está acontecendo. Aí Deus diz assim: levante a cabeça para cima. Aí Eduardo levanta. A abóboda celeste está fechada. Ele vê só uma coisa negra. Ele não consegue enxergar nada. Porque os gases estão tomando conta do planeta. Aí Deus fala: fica olhando para cima. Aí o Eduardo olha para cima e ele diz: está vendo agora a clarear tudo? Eu estou vendo. Está vendo lá aquele negócio brilhando? O que é aquilo lá? É o sol. Está vendo aquilo brilhando? O que é aquilo lá? É a lua. Está vendo aquilo brilhando lá atrás? O que é aquilo lá? É a estrela. Então não é que Deus criou os luminares no quinto dia. É que quem está no planeta Terra, ele olha para cima e só consegue perceber a existência dos luminares no quinto dia. Aí você pergunta: César, por que os luminares são só vistos no quinto dia? Porque no quarto dia, desculpe, no quarto dia. Por que no quarto dia? Porque no terceiro dia, Deus cria os vegetais. Quando Deus cria os vegetais têm o poder de purificar a atmosfera e criar as condições do oxigênio. Então, quando ele cria essa limpeza da atmosfera e ele purifica os gases, o Sol, a Lua e as estrelas se tornam vistas a partir da Terra. Então, o que nós estamos dizendo? Deus está dizendo o seguinte: eu vou criar o universo inteiro. Eu vou criar a estrela de primeira, de segunda, de terceira, de quarta, de quinta grandeza, mas não me importa. Eu estou interessado no que eu vou fazer num planeta chamado Terra. E nesse planeta Terra eu vou prestar atenção numa condição muito maior do que em todo o universo. Então ele cria o universo, volta para a Terra e fala: tudo que está acontecendo no resto do universo depende do que está acontecendo na Terra. Aí você vai falar: César, mas não é assim que funciona a ordem da criação. É assim que Deus determina. Se ele diz: eu faço um jardim, no meio do jardim é a árvore da vida, ele determina que o meio do jardim é a árvore da vida. Quem somos nós para questionar? Se ele determina depois que a árvore da vida que fica na Babilônia não é mais o centro da terra, o centro da terra é Jerusalém, onde não estava a árvore da vida, ele determina de novo. Ele é soberano. Se ele determina que um dia o sol vai parar, o sol para. Ele é soberano. Se ele determina que o mar vai abrir, o mar vai abrir. Ele é soberano. Então Deus determina a separação de águas. E aqui, observa uma coisa no segundo dia. Deus não declara no segundo dia que aquilo que ele fez era bom. Deus disse que o primeiro dia era bom. Deus disse que o terceiro dia era bom. Deus disse que o quarto dia era bom. Deus disse que o quinto dia era bom. Deus disse que o sexto dia era bom. Primeiro dia,
terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia era bom. Ele diz de novo no sexto dia era bom. E ele diz depois é muito bom. Mas no segundo dia, Deus não declarou que aquele dia foi bom. Alguma coisa aconteceu no segundo dia que fez Deus mudar de opinião. Deus está criando, mas ele cria alguma coisa no segundo dia que não ficou bom, não ficou do jeito que ele esperava. Aí você vai dizer, César, que história é essa? Tudo que Deus cria é perfeito. É verdade, tudo que Deus cria é perfeito. Mas vamos expressar melhor. Tudo que Deus cria é perfeitamente habilitado para o propósito que Deus propõe criar. César, o que significa isso? Deus criou o homem no sexto dia. Deus não criou o homem perfeito no sentido de que o homem podia ser impecável. Estava perfeito no sentido que nada seria acrescentado e nada seria tirado. Deus criou o homem no sexto dia perfeitamente habilitado para viver em perfeita santidade a partir de sua perfeita vontade. Mas se o homem negasse viver daquele jeito, o homem cairia em pecado. Então Deus criou não um outro Deus. Deus criou o homem para ser a imagem de Deus, mas deu ao homem o direito de negar a posição que ele ocupava. Da mesma maneira, ele cria os anjos. Ele cria os anjos perfeitamente habilitados para lhe adorar. Mas ele cria perfeitamente livre, inclusive para se rebelar. Então o anjo é perfeitamente habilitado para viver a eternidade adorando a Deus. Mas Deus permite ao anjo que ele se rebele da posição que Deus lhe deu. Então vamos lá. Por que a gente diz que Satanás, Lucifer, os anjos foram criados no segundo dia? Vamos ler Neemias capítulo 9, versículo 6. Neemias capítulo 9, versículo 6. A Bíblia, quando ela detalha uma coisa, a ordem do detalhe é a ordem dos acontecimentos. Note, só tu és Senhor. Tu fizeste o céu, olha só, ele fez o céu, ele fez os céus dos céus. Lembra que no segundo dia ele cria águas, separação entre águas, e ele chama o firmamento de céus? Então aqui está dizendo, ele criou os céus. Depois diz, ele criou a terra e tudo que há nela, os mares e tudo que há neles. Portanto, ele está dizendo, no primeiro dia, no segundo dia, Deus cria os céus. No terceiro dia, ele cria a terra e tudo que tem na terra, que vai se desdobrar, aquilo que ele vai fazer no quinto dia e no sexto dia. Mas quando ele fala dos céus, eu pulei uma palavra e agora eu vou falar. Tu fizeste o céu, os céus dos céus e todo o seu exército. Aí lá na frente ele diz assim, tu os preserva, quer dizer, preserva tudo o que ele criou e o exército do céu que te adora. Quando é que ele cria o exército do céu? Quando ele cria os céus dos céus, que é o segundo dia. Então, nesse dia, ele criou o seu exército. Neste dia, ele criou os anjos. Nesse dia, os anjos se colocaram em adoração diante de Deus. Quando ele cria a terra no terceiro dia, os anjos já se fazem presente na criação da terra. Como é que nós sabemos disso? Vamos ler Jó, capítulo 38. Jó, capítulo 38, versículo 4 a 7.
Jó 38, 4 a 7. Deus questiona Jó. Olha o que Deus disse. Jó, aonde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Quando é que Deus lançou os fundamentos da terra? No terceiro dia. Então ele fala, Jó, no terceiro dia, quando eu lancei os fundamentos da terra, aonde você estava? E ele continua. Dize-mo se tens entendimento. Aí ele pergunta, quem é que lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Aí ele fala agora, ele está falando da terra, ele está falando do terceiro dia, ele está questionando Jó no terceiro dia da criação. Aí ele vem e diz, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus no Antigo Testamento? Os anjos. Novamente, no terceiro dia, Deus está falando com Jó. Ele pergunta se Jó esteve lá presente no terceiro dia. Se Jó viu tudo acontecer. Jó não viu. Por quê? Porque o ser humano foi criado no sexto dia. Então Jó não estava lá para ver essas coisas, mas os anjos estavam. Ora, se os anjos estavam presentes no terceiro dia, é porque eles foram criados antes. Antes quando? Neemias capítulo 9, verso 6. No segundo dia. Então, no segundo dia da criação, Deus criou Lúcifer, que inclui Satanás, que é o próprio Satanás. Deus criou todos os seres angelicais. Deus criou as coisas visíveis, que são as estrelas, a estrela de primeira grandeza, de segunda grandeza, de terceira grandeza, de quarta grandeza, de quinta grandeza. Do ponto de vista da teoria do Big Bang, o Sol e a Terra foram criados, se formaram no mesmo período. Então o terceiro e o quarto dia estão conectados, porque eles estão acontecendo quase que instantaneamente no mesmo período. Quer dizer, quando foi formado o sistema solar e o Sol, a Terra também estava sendo formada no terceiro dia. Então observa, no texto, o exército do céu é uma alusão aos anjos do Senhor, inseridos em uma dada sequência que coloca a criação depois da criação dos céus, evento que se deu no primeiro dia e antes da moldagem do planeta Terra, fato que aconteceu no terceiro dia. Então estamos aqui declarando que a criação dos anjos aconteceu no segundo dia. E aqui eu volto a afirmar uma coisa importante. Os anjos são seres criados por Deus. Quando nós lemos Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, está incluso os anjos. Os anjos não vieram antes disso acontecer. Antes de existir qualquer coisa, só havia Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo, naquele período que eu chamo de eternidade passada, só havia Deus. Agora, quando Deus diz, desde o momento em que ele funda os céus e a terra, fazem parte do contexto da criação os anjos. E como são os anjos? Os anjos são seres providos de intelecto e de vontade, ainda que sejam criaturas incorpóreas e invisíveis. Entenda, o fato de Deus ter criado os anjos no segundo dia, ele não é da mesma matéria da matéria. Corpo físico. Ele não é de corpo físico. Seja lá como isso acontece, a gente tem certas coisas que a gente não consegue explicar no nosso palavreado.
Mas em contraste, existem coisas visíveis e coisas invisíveis. Quer dizer, coisas que não é coisa microscópicas. Não é coisa que com o microscópio aumentando eu consigo ver. O átomo eu consigo ver. Então o átomo não faz parte das coisas invisíveis. O homem com equipamento consegue enxergar o átomo, consegue enxergar o próton, ou consegue intuir a energia. Os anjos não são feitos dessa espécie de coisa. Eles não são feitos de coisas do mundo físico. Eles são seres incorpóreos e invisíveis. Ainda que cada anjo mantenha a sua integridade, mantenha a sua forma, mantenha a sua personalidade, mantenha o seu intelecto. Os anjos são dotados de conhecimento, mobilidade, inteligência e capacidade infinitamente superior aos homens. Basta dizer que o anjo, desde o tempo em que ele foi criado, até hoje, ele continua existindo. Mesmo os anjos caídos. Então, observe. Vamos pegar aqui só em nível de conhecimento. O homem que mais viveu na Terra foi Metusalém. 969 anos. O que ele pôde conhecer? O que ele conheceu nessa idade de vida. O homem mais inteligente da Terra hoje, no século XX, ele é capaz de processar todo o conhecimento da humanidade. Mas qual é o espaço temporal da humanidade? Desde Adão até hoje, 6.000 anos. Então, todo o conhecimento da humanidade, se tivesse um homem hoje capaz de processar esse conhecimento, esse homem não existe, mas se fosse possível, ele conheceria 6.000 anos de história. Se nós levarmos em conta que do Gênesis 1, levando em conta a idade que os cientistas dão para o universo, 13 bilhões e meio de anos, e se Satanás, o Lúcifer, foi criado no segundo dia, ele tem o conhecimento acumulado de 13 bilhões e meio de anos. Então não há como comparar. É por isso que o salmista diz: os homens foram criados um pouco menor do que os anjos. Mas ele foi elevado a uma posição superior. E aí fala de Jesus. Jesus, ele foi humilhado até a morte, e morte de cruz. Mas quando ele foi glorificado, ele recebeu um nome que está acima de todo nome, em cima de toda coisa criada. E toda coisa criada, inclusive os anjos caídos, tem que se prostrar diante da soberania de Deus. Mas o que queremos ressaltar aqui é que os anjos são infinitamente superiores aos homens. Vamos pegar 2 Samuel, capítulo 14, versículo 20. 2 Samuel 14, 20. Para mudar o seu aspecto, desse caso, foi que teu servo Joabe fez isso. Porém, sábio é meu senhor, segundo a sabedoria de um anjo, para entender tudo o que passa na terra. Tem muita gente que fica preocupado se Satanás lê pensamento. Ora, ele não precisa ler pensamento. Basta ele ler o semblante do ser humano que ele já sabe. Ele tem 6.000 anos de leitura. Se um indivíduo, um psicólogo, um psiquiatra que domina a sua profissão, ele analisa o ser humano e é capaz de concluir alguma coisa do ser humano, quanto mais Satanás, os anjos que têm o conhecimento para entender tudo o que se passa na terra, quer dizer, ele é capaz de deduzir as coisas. Então a capacidade, a inteligência, a sagacidade de um anjo é muito superior à de um homem. Salmo 103, versículo 20. Salmo 103, versículo 20.
Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas palavras, as suas ordens, e lhe obedeceis a palavra. Então, o anjo, por exemplo, a Bíblia diz em Apocalipse que os anjos são colocados para segurar os 4 tempos da terra, vento da terra. E a hora que eles seguram os ventos, nada se move na terra. Então, por que eu estou falando e ressaltando essa capacidade e força dos anjos? Nós temos que entender uma coisa: nós temos uma segurança em Cristo. Então nós não precisamos ficar impressionados com as forças dele, porque maior é aquele que está conosco, o Espírito Santo, do que qualquer anjo na face da terra. Então nós temos o maior conosco. Se temos o maior, nós somos menores, pequenos, mas podemos olhar como quem olha de baixo para cima e vê o poder de um anjo, e acima do anjo vê o poder de Deus. Então isso não deve nos impressionar. É apenas para nós termos o conhecimento, a clareza, o entendimento com quem estamos lidando. Nós não estamos lidando com pouca coisa, com uma pessoa que está ali e toma uma decisão ao revel e nem sabe o que está fazendo. Nós estamos falando com seres inteligentes e capazes. Qualquer que seja a substância por meio do qual os anjos foram criados, ainda assim, anjos são constituídos de matéria e de imatéria finita. O que eu quero dizer com isso? Satanás não é onisciente, não é onipresente, não é onipotente. Ele não tem condição, ele próprio, de saber o que está acontecendo no Brasil e na China. A não ser que em um segundo ele vai lá e vem cá. Mas ele tem que se movimentar. Ele vai perder parte da fala. Digamos que eu estou falando com você aqui, e tem um outro homem falando na China. Ele pode ouvir os dois ao mesmo tempo. Não é porque ele tem capacidade de ouvir os dois pela distância, não é isso. É que ele pode ir lá e voltar aqui em um tempo tão rápido que ele é capaz de praticamente acompanhar em tempo real as conversas. Mas se ele se desloca, ele perde alguma coisa. Por isso que a ênfase aqui é que os anjos são seres imateriais finitos. Portanto, um anjo não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele não pode ocupar todos os espaços indistintamente. Na aparição dos anjos diante dos homens, muitas vezes eles são vistos fisicamente, de forma corpórea, no formato de um homem. É muito importante nós entendermos isso. Os anjos podem ser descritos de forma gloriosa, como serafins ungidos diante do trono de Deus. Mas aqui eu quero salientar isso. Anjos são seres imateriais, não fazem parte do mundo material, são seres invisíveis, mas são seres finitos. Aí você diz, como é que Satanás sabe do que está acontecendo no planeta Terra? É porque ele tem uma miríade de anjos vigiando para ele todo o planeta Terra, passando informação, e ele processa essa informação. Então ele depende de uma cadeia de comando para conseguir entender o que se passa no planeta Terra. Se alguém dessa cadeia de comando lhe entrega uma informação errada, falha, incompleta, ele fica a revel da informação. Entenda isso. Digamos que um indivíduo, um anjo maligno, o príncipe da Pérsia, tem que tomar conta de Daniel. Mas ele chega aqui e ele tem que voltar. Quando ele volta para entregar o recado, Daniel fala algo, ele não ouviu aquilo. Quando ele volta, ele já está perdido, ele tem que retomar o conhecimento das coisas. Por isso que o reino das trevas, ele é um reino dividido, porque o fluxo da informação não é um fluxo continuado, constante, íntegro. Por isso que há falhas nas batalhas armadas pelo poder das trevas. Então fique aqui. Os anjos são seres criados, invisíveis, imateriais, finitos.
Eles não podem estar em todo lugar. Eles não têm a capacidade de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eles dependem de cadeias de comando entre eles. Os anjos são muito mais poderosos do que os homens. Mas eles, assim como qualquer organização humana, ela tem dificuldade de manter uma comunicação claramente entendível, inteligível. Da mesma maneira acontece no reino das trevas e entre os anjos. Há falhas de comunicação que acontecem nesse reino por causa das suas limitações. Por causa dos, ainda que todo o poder seja dado a ele, há limitações. Aqui nós terminamos esta segunda parte, Satanás, o Deus desse século. Eu nem faço ideia de quantas partes serão esse módulo, porque nós vamos descer aos detalhes, para que você possa entender quem é esse personagem, o que ele pode, o que ele não pode fazer, quem ele é diante da conjuntura celestial, qual é o limite que ele tem, como é que ele pode se articular dentro dos limites que lhe é dado e lhe é imposto. Ele é um ser criado. Então fica bem entendido aqui. Eduardo, Dora, Lídia, muito bom ter vocês aqui comigo. Você que está chegando, assistindo depois, se você entendeu que este vídeo realmente lhe traz iluminação da palavra de Deus, me ajude a levar essa mensagem mais longe. Marque no aviãozinho e mande para quem você conhece. Vamos despertar o povo de Deus nessa última hora. Nós precisamos conhecer com propriedade a palavra de Deus. Não é conhecer de ouvir dizer, é conhecer de aprofundar a palavra, de debulhar a palavra como nós estamos aqui fazendo. E venha fazer parte da minha comunidade no Instagram. Vamos fazer essa comunidade ser uma comunidade que marque presença nesse espaço, para que outros se aproximem também e nós possamos crescer no conhecimento da palavra de Deus. Nós temos que conhecer os personagens do Apocalipse e este módulo é para nós conhecermos Satanás, o Deus desse século, um dos personagens do Apocalipse. Que o Senhor seja abençoado e você tenha um resto de dia abençoado na presença de Deus. Até amanhã, às 20 horas, neste mesmo horário, 20 horas em ponto, se o Senhor assim nos permitir.